O sol da tarde refletia intensamente sobre as superfícies envidraçadas do centro tecnológico da Audi em Ingolstadt, mas o brilho metálico nos corredores não refletia o clima de celebração que muitos esperavam para uma marca que se prepara para dominar o topo do automobilismo mundial. Dentro de uma sala de conferências isolada acusticamente, o silêncio era interrompido apenas pelo som rítmico de dedos batendo em uma mesa de mogno. Representantes de alto escalão da fabricante alemã estavam sentados diante de uma série de documentos técnicos que detalhavam o que eles acreditavam ser uma quebra fundamental no espírito das regras da Federação Internacional de Automobilismo. Não era apenas uma questão de cavalaria ou de aerodinâmica, mas de como a energia era recuperada e distribuída pelas unidades de potência que a Mercedes vinha fornecendo para suas equipes clientes. A tensão no ar era palpável porque todos ali sabiam que um protesto formal não era apenas um ato administrativo. Era uma declaração de guerra política que poderia definir o destino da categoria nos próximos 5 anos. O movimento começou nos bastidores meses antes, durante as sessões de testes de inverno, quando os engenheiros da Audi notaram discrepâncias nos dados de telemetria coletados por sensores acústicos posicionados estrategicamente ao redor da pista. Havia uma frequência sonora específica, um zumbido quase imperceptível durante a fase de transição entre a frenagem e a aceleração total, que sugeria que a Mercedes havia encontrado uma maneira de contornar as restrições de fluxo de energia do sistema de recuperação térmica. Para a Audi, que estava investindo bilhões para entrar no grid com uma imagem de integridade e inovação técnica, permitir que um concorrente operasse em uma zona cinzenta tão lucrativa em termos de desempenho seria um suicídio competitivo antes mesmo de a primeira luz verde se apagar para seus carros. No entanto, eles sabiam que agir sozinhos os pintaria como os novatos arrogantes tentando mudar as regras do jogo. Eles precisavam de aliados, de vozes veteranas que compartilhassem do mesmo ceticismo e que tivessem tanto a perder quanto eles. As reuniões secretas ocorreram em hotéis discretos próximos aos circuitos europeus, longe dos olhares curiosos da imprensa especializada. A Audi estendeu a mão para chefes de equipe que tradicionalmente viam a Mercedes como o padrão ouro, mas que agora sentiam o peso da estagnação competitiva. O argumento apresentado era simples e devastador. Se a Mercedes estivesse de fato utilizando um algoritmo de mapeamento que permitisse um pico de descarga elétrica superior ao permitido por breves milissegundos, impossíveis de detectar pelos sensores padrão da federação, mas suficientes para garantir uma vantagem de tração na saída de curvas lentas, todo o equilíbrio de poder estaria comprometido. A resistência inicial de algumas equipes foi vencida pela evidência matemática fria. Os engenheiros de simulação da Audi apresentaram modelos que mostravam como a Mercedes conseguia manter uma consistência de volta que desafiava as leis da degradação térmica observadas em qualquer outro motor do grid. A decisão de avançar com o protesto coletivo foi tomada em uma noite chuvosa em Munique, onde assinaturas foram colhidas em um documento que exigia uma investigação profunda sobre o software de gerenciamento de energia das unidades de potência de Brackley. O clima no paddock na manhã seguinte era de uma calma sinistra. Quando o documento foi entregue oficialmente aos comissários, a notícia se espalhou como um incêndio florestal. A Mercedes reagiu com uma mistura de indignação pública e uma confiança gélida, classificando as acusações como infundadas e motivadas pelo medo do sucesso alheio. No entanto, o fato de a Audi ter conseguido reunir um consórcio de equipes para assinar a petição mudou a narrativa de uma simples disputa técnica para uma crise institucional. A federação foi forçada a agir, convocando uma audiência extraordinária onde os segredos mais bem guardados da engenharia moderna seriam colocados sob um microscópio jurídico. Durante as semanas que se seguiram, o mundo do automobilismo parou para observar o embate de titãs. Nos tribunais arbitrais, a Audi apresentou sua tese baseada na interpretação rigorosa do regulamento técnico, argumentando que a clareza das regras era a única coisa que impedia a categoria de se tornar uma corrida armamentista de software sem limites. Os advogados da Mercedes contra-atacaram, alegando que sua vantagem vinha de uma eficiência superior no design da câmara de combustão e de uma integração eletrônica que nenhum outro fabricante havia conseguido replicar. Enquanto isso, nos bastidores do poder, as implicações comerciais começaram a surgir. Patrocinadores demonstravam preocupação com a integridade do esporte, e as discussões sobre o futuro regulamento de motores foram paralisadas. O protesto da Audi não visava apenas uma punição imediata, mas a garantia de que, quando eles finalmente colocassem seus carros na pista, o campo de batalha estaria nivelado. A investigação técnica da federação exigiu o acesso aos códigos-fonte que as equipes protegem com mais fervor que suas próprias vidas.
Foi um momento sem precedentes na história do esporte. Especialistas independentes em sistemas embarcados foram contratados para analisar milhões de linhas de comando em busca da anomalia descrita pela Audi. Enquanto a análise prosseguia, a pressão sobre a Mercedes aumentava, com rumores de que engenheiros dissidentes poderiam estar fornecendo informações cruciais para o consórcio liderado por Ingolstadt. A Audi mantinha uma postura de silêncio absoluto, deixando que a robustez de seus dados falasse por si. Eles não queriam ganhar a simpatia do público através de comunicados de imprensa, queriam a validação da sua competência técnica através de uma decisão favorável que mudaria para sempre a forma como os motores são monitorados. A conclusão do caso trouxe uma reviravolta que poucos esperavam. Embora a federação não tenha encontrado uma prova definitiva de fraude deliberada por parte da Mercedes, a investigação revelou que as ambiguidades no texto do regulamento permitiam interpretações que de fato davam uma vantagem injusta. Como resultado, uma nova diretiva técnica foi emitida com efeito imediato, fechando a brecha que a Audi havia identificado e forçando todas as equipes a recalibrar seus sistemas de energia. Para a Mercedes, foi um golpe duro que custou décimos valiosos de desempenho nas corridas seguintes. Para a Audi, foi uma vitória estratégica monumental. Eles provaram que possuíam o intelecto técnico e a influência política para desafiar a ordem estabelecida antes mesmo de completar sua primeira temporada oficial. O paddock nunca mais viu a marca das 4 argolas da mesma forma. Eles não eram apenas novos participantes, eram os novos árbitros da verdade técnica. O legado desse protesto ecoou por anos. Ele estabeleceu um novo padrão de vigilância entre as fabricantes e forçou a federação a modernizar seus próprios métodos de fiscalização. A aliança que a Audi formou com outras equipes se dissolveu assim que os interesses individuais voltaram ao topo das prioridades, mas o impacto daquele momento permaneceu. A Mercedes teve que se reinventar, provando que sua hegemonia não dependia de uma única vantagem técnica, enquanto a Audi solidificou sua reputação como uma força implacável.